Hoje tem um divisor de águas, apóstolo. Um antes e um depois. E eu creio que está sobre a tua vida a chave para liberar sobre nós. Aleluia. Diga uau. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga uau. Aleluia. Glória a Deus. Pastorzão, faz o seguinte aqui, pega essas 5 estacas, coloca aqui, ó, daqui para cá, deitado aqui. Pode sentar. Que essa oportunidade que Deus está me dando, mais um momento, que possa vir tocar o teu coração de uma forma. Não, coloca assim, assim, solta, coloca assim. São 5 pilares aqui. Que Deus possa vir sobre a sua vida. E que se minha vida vai ser usada para você. Nós estamos aqui desde sexta-feira, trazendo um conteúdo nesse seminário de batalha espiritual. E agora nós vamos encerrar esse seminário. E eu creio que em alguns outros momentos, eu e minha esposa, minha família, vai estar viajando do Rio de Janeiro novamente para cá, para trazer um conteúdo melhor, maior, amém? E para ativar melhor você. Eu sei que essa igreja é uma igreja de fogo, é uma igreja de avivamento. Eu tenho um fogo do Espírito Santo dentro de mim e mantenho esse fogo. E não é fácil, não é fácil manter o fogo. Pastor, pode espalhar assim, ó, coloca uma aqui, outra aqui, dá um espaço. Toma esse, isso, por favor, pastor, por favor. Isso, assim, aqui. E Deus tem nos usado há 11 anos como apóstolo no Brasil, fazendo coisas grandiosas, trazendo a essência do divino para a terra. Porque Jesus Cristo é puro, é limpo, restaura, cura, faz milagres. Então, se você tem uma doença, eu não preciso tocar você, você está no lugar certo e você vai ser curado. Se você tem um problema financeiro, eu não preciso tocar você, você está no lugar certo e você vai ser curado. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no ambiente certo, quando nós estamos no momento, no local certo, Deus vem dos céus e toca nosso coração. Nosso coração é uma terra e a semente vem do céu. E a semente sai do altar. E aquilo que você precisa ouvir, você vai ouvir. Então abra seus ouvidos, abra seus olhos, prestem bem atenção nos 5 níveis de unção que nós vamos liberar essa noite sobre você. São 5 chaves, são 5 poderosas chaves para a batalha espiritual. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Mas não importa o quanto eu fale, importa o quanto você quer receber. Não importa o quanto eu imponho as mãos sobre a sua vida. Se seu coração estiver fechado, se a sua mente estiver fechada, precisa haver uma metanoia, uma renovação de mente. E eu preciso renovar a minha mente para vencer as minhas batalhas. Preste bem atenção, você não é coitadinho. Você não é uma pessoa frágil, você não é uma pessoa fraca. Quando eu olho para vocês, eu não vejo um pardal e uma hiena. Eu vejo leões e águias nesse lugar. Eu vou repetir porque você não ouviu. Tem gente que não prestou bem atenção no que eu estou dizendo. Quando eu olho para a igreja do avivamento, eu não vejo pardais e eu não vejo hienas. Eu vejo leões e eu vejo águias. Ah, mas eu já ouvi isso não me motiva, meu querido. Jesus Cristo, Ele se entregou. Ele se entregou como cordeiro. Mas preste atenção, Ele não é mais cordeiro. Ele veio como cordeiro mansinho, cuidadoso, querido, curando todos. Mas quando Ele venceu a morte, Ele ressuscitou como leão. Você venceu a morte. O mundo queria te tragar, o mundo queria te matar, mas você escolheu estar na igreja do Senhor. E é por isso que eu não vejo você como cordeirinho, eu vejo você como leões e leoas que geram avivamento e que vão despertar a última hora desse tempo.
E quando o fogo pega, meu querido, deixa a fogueira pegar. Deixa você ser incendiado. Não trave a presença do Senhor. Porque um momento de ativação como esse, um momento onde você vai sair daqui com ferramentas e entendendo o nível que você está. Talvez você já leu a Bíblia 5, 10, 20 vezes, mas você não se situou na Bíblia. A Bíblia é um tempo e uma estação. Cada livro é um tempo da tua vida. Cada livro é um momento da tua vida. E se você identificar na Bíblia qual o momento que você está vivendo, você vai ver como os homens e mulheres da Bíblia saíram daquele momento. Talvez um momento de frustração, talvez um momento de doença, talvez um momento de dor, de traição. Mas se você identificar na Bíblia, uau, Josué passou pela mesma coisa que eu estou passando. Mas Josué se colocou acima dos seus pés, porque um anjo do Senhor desceu e falou com ele. Ele estava triste porque o pai espiritual dele morreu e foi Moisés. E ele não sabia como ele ia conduzir a família dele, que era a nação de Israel. Talvez pessoas se encontrem dessa forma, sem o seu tutor, sem o seu apoiador, sem o seu pai, sem a sua mãe. E você pensa que a tua vida acabou, mas Deus diz hoje a você que existe um tempo novo para a sua vida. Você é como Josué, o seu pai, a sua mãe, trouxe a sua família até o momento que vocês estão olhando para a terra prometida. Mas você, Josué, vai pegar a tua família e vai levar para a terra prometida. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Então é muito importante que toda a igreja, todos os cristãos leiam a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ah, apóstolo, eu não entendo. Meu querido, quem vai fortalecer você na leitura é o Espírito Santo. E palavras, códigos, protocolos vão saltar para você e vai fazer todo sentido. Então leia a Bíblia, entenda onde você está na Bíblia. O teu nome está escrito lá na Bíblia. O seu nome está escrito lá na Bíblia. Nos tempos antigos o seu nome foi escrito. Porque Jesus morreu por mim e por você há mais de 2025 anos. Há 2025 anos. Mas Ele falou o nosso nome na cruz. Quando Ele morreu, Ele disse: Pai, está tudo consumado. Alexandre está aqui comigo. Marcelo está aqui comigo. Thaís está aqui comigo. Pastores, pastoras, membros estão aqui comigo. Eu morro por eles, Pai. Deus entrega espadas nas mãos dos guerreiros. E hoje eu vou liberar 5 espadas para aquele que acredita. Eu disse durante esse seminário de batalha espiritual, eu disse que só pode levar você, alguém só pode levar você até onde foi. E se eu estou dizendo para você que eu vou liberar 5 espadas para você, é porque eu tenho 5 espadas para liberar. Não, você não entendeu. Sacode teu irmão e fala: preste atenção. Sacode teu irmão e diz: preste atenção no que o barbudo está falando. Só pode levar você a um lugar. O irmão ali parece que chegou com o aplicativo e ficou aqui, certo? É isso, guerreiro? É isso? O GPS leva você para onde você digita lá, não é verdade? Mas você precisa digitar, não é? E você leva as pessoas, talvez você não saiba nem os lugares, mas o GPS sabe. Por que o GPS sabe? Porque do alto ele vê todas as coisas. Agora aquele que vê todas as coisas está no alto nos vendo nesse momento. E se ele está no alto nos vendo em todo momento, ele é o GPS que vai conduzir a nossa vida à vitória. Ele é o GPS que vai nos levar ao caminho certo. Você tem um tempo profético para viver, você tem uma vida profética. Porque nos primórdios, onde você nem existia no ventre da tua mãe, Ele te escolheu. E nações Ele te deu para o profeta. Você não existia, você era apenas uma luz. E Jesus olhou e te deu um nome. E agora você vai para aquela mulher, para o ventre daquela mulher. E no ventre daquela mulher eu vou te escolher. E quando você nascer eu vou te pegar pela mão. E nações eu vou te dar para o profeta. Ou seja, nós temos um destino profético para viver. Nós temos um tempo profético.
O barbudo aqui já recebeu 5 espadas. Deus entrega espadas a quem está pronto para vencer batalhas em níveis mais altos. A tua vida é um degrau, é uma escada. Você nasce, você sobe o primeiro degrau. Você vai crescendo mais um pouquinho, mais um degrau. Você vai subindo mais um pouquinho, mais um degrau. O degrau é até o final da sua vida, você vai continuar subindo. Só que tem pessoas que desistem de subir e começam a descer. São aquelas que desistem das promessas. São aquelas que desistem de avançar em níveis mais altos. E Deus está falando, eu tenho níveis mais altos para a igreja, nesse tempo, nessa estação. Eu tenho níveis mais altos para você. Diga, para mim, Deus. É para mim, Deus. Não é para o meu irmão da esquerda, nem da direita, nem da frente, nem da retaguarda. É para mim, Deus. É para mim. Se ele não quiser, eu pego dele. É para mim, Pai. Uau. Espada representa um degrau de autoridade conquistado através das provas, fidelidade e obediência. Diga comigo, provas, fidelidade, obediência. Provas, fidelidade, obediência. Quando eu passo pelas provas, eu mostro a Deus que eu sou fiel. E quando eu mostro a Deus que eu sou fiel, eu também mostro a Deus que eu tenho obediência a Ele. E aí papai olha lá do céu e fala assim, caramba, está passando um perrengue. Está comendo ovo. Está, como diz o outro, está vendendo o almoço para comer o jantar. Mas continua olhando para mim. Ele é fiel, ela é fiel. Está passando prova no casamento, mas ele é fiel, ela é fiel. Está difícil para ele, está difícil para ela, mas ele é fiel, ela é fiel. E é por isso que eu olho dos céus e eu revogo todo o decreto que o inimigo trouxe para a vida deles. E eu começo a colocar eles em níveis mais maiores. Preste atenção, o povo de Israel estava no Egito. Do Egito era para passar pelo deserto, mas no deserto eles ficaram 40 anos. Por quê? Porque foram desobedientes. A obediência deles geraram oração, sim ou não? 400 anos eles estavam aprisionados no Egito. Talvez você está muito tempo aprisionado no lugar que você está. Aí você começa a orar, começa a chorar, começa a clamar. Aí Deus libera um libertador, como o apóstolo Marcelo, um libertador de amparo. Aí Deus envia ele. Ele chega para você e fala, sai do Egito. Faraó, larga ela, larga ele. E vocês saem segurando a mão dele. Mas no processo para chegar na terra prometida, vocês reclamam. Começam a indagar, começam a se soberbecer. A soberba é o prenúncio da queda. E aí você começa a olhar para Moisés, que te libertou com um olhar de julgamento. Vai ficar rodando no deserto novamente. Porque o deserto é uma passagem, não é um lugar para você ficar. O deserto é onde você vai aprender a conquistar a terra prometida. Fala para o teu irmão, níveis. Sacode ele e diga, níveis. Sacode mais ela e diga, níveis. Sacode teu marido e diga, preste atenção, cabeção. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então tem uma espada do Espírito. Então tem uma espada, dá licença, até que vou ficar com ela, porque eu vou usar bastante ela. A espada do Espírito é uma espada que Deus nos dá para obediência. Então essa espada que você vê é uma espada que primeiro nasce nos céus. Essa espada aqui, ela está ali pendurada, mas primeiro ela nasceu no coração de Deus para se materializar pelo coração do homem. Ela não foi gerada pelo homem pela capacidade do homem. Ela foi gerada para o homem através da inspiração de Deus, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus.
Então tudo que você vê à sua volta foi inspiração de Deus para o homem. E a espada é uma inspiração de Deus. Mas a espada mostra o quê? Força. Se eu andar pela rua com uma espada, as pessoas vão olhar para mim e vão correr, sim ou não? Mas aí você não pega a tua espada. Você pega a espada e deixa no canto. Você pega a tua espada e deixa pegando poeira. Você pega a tua espada e deixa pegando teia de aranha. Você começa a chorar por causa dos problemas, mas Deus te deu uma espada, e a espada de obediência. E essa espada pode materializar na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele disse que te deu um capacete e uma espada do Espírito. E a espada do Espírito, na palavra de Deus, é uma espada de poder, de unção. É uma espada que corta a cabeça dos problemas. Então, quando eu recebo uma espada, diga para o teu irmão, ela tem que materializar. Diga mais uma vez, ela tem que materializar. Então Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na palavra de Deus ela corta. A palavra de Deus é profeta que fala, é apóstolo que diz, e são os irmãos que declaram. Quando nós declaramos a palavra de Deus, é uma espada cortando os problemas, cortando as doenças. Quando nós declaramos a palavra de Deus diante dos gigantes que se levantam contra nós, Deus vem com uma espada e corta todos os problemas à nossa frente. Mas por que não fazemos isso? Porque temos medo, não sabemos quem somos diante de Deus. E eu quero dizer para você que hoje eu vou mostrar para você quem você é diante de Deus. Você não é um fraco, você não é uma fraca, você é um guerreiro e uma guerreira do Senhor. O salmista no 149, Salmo 149, versículos 6 ao 9, diz assim: esteja na sua boca os altos louvores de Deus, e nas suas mãos a espada, a espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. O que quer dizer isso, apóstolo? Quer dizer que muitas vezes o rei do inferno se levanta contra você e coloca seus súditos para te atormentar. Mas quando você faz como o salmista, pega louvores e começa a adorar, a espada brota na tua mão. E quando a espada brota na tua mão, os reis caem e os grilhões tomam os pés daqueles que te envenenam e querem te atormentar. São espíritos da mata, espíritos das ruas, espíritos das encruzilhadas, que tentam atormentar as famílias. Nuvens de demônios que muitos, quando saem da igreja, recebem uma palavra poderosa como essa que você está recebendo hoje. São cheios do Espírito Santo e quando pegam um carro, começam a brigar do nada com a esposa do nada com o marido. Você passou por uma nuvem de demônios atormentadores. Mas quando você entende que você tem uma espada na mão e começa uma discussão no teu carro, você pega a espada e repreende Satanás e seus demônios, e eles têm que bater em retirada. Uau! Daqui a pouco eu pego ela de novo. A primeira espada que eu quero falar para vocês é a espada do nível de obediência. É uma espada de madeira, uma espada simples. Foi a primeira espada que eu recebi, eu contei hoje de manhã. E quem está ligado no começo do seminário, eu falei a quinta espada que eu recebi também. Mas agora eu quero falar das 5 espadas que estão disponíveis para você. A primeira espada é a espada de obediência. Muita gente não gosta de ser obediente. Muita gente não gosta de obedecer. Mas obedecer não é ABC, é obedecer. E quando eu obedeço a uma autoridade que foi colocada sobre mim, seja no meu trabalho, seja na minha casa, quando os filhos obedecem aos pais, eles prosperam.
Quando as mulheres entendem os seus maridos, elas prosperam. Quando os maridos amam as suas esposas, eles prosperam. Então há um time de obedecer. Mas essa espada ninguém quer, porque não é uma espada que brilha. A espada de obediência não é uma espada que brilha. É uma espada de madeira. É uma espada simples. Assim como muitos que foram novos convertidos aqui, que são novos convertidos, a primeira armadura que você recebe é uma armadura muito fina. É uma armadura para você aguentar vestir ela. A armadura que nós recebemos quando nós somos batizados é uma armadura muito fina, porque ela não pode ser pesada, porque senão você não caminha. E aí ela é uma armadura para te proteger. E você começa a marchar. E cada nível, e cada espada que você vai recebendo, a armadura vai ficando mais espessa, porque você vai subindo degraus. Diga para o teu irmão, degraus. Agora diga para ele, eu vou subir. Se você não subir, eu vou subir. Então a primeira espada que eu recebi foi uma espada de madeira. Uma espada simples. Uma espada que eu olhei e o bispo me entregou a espada para eu cortar a cabeça de um principado, e eu cortei a cabeça com uma espada simples. Aí agora entende, se eu cortei a cabeça de um principado lá no Rio de Janeiro com uma espada de madeira, uma espada de obediência, porque eu fui obediente, e eu contei isso. Eu estava no vale do vale, na esquina do vale, descendo mais o vale, tinha 3 vales, eu desci para o 4º e eu estava lá. Mas lá eu recebi uma espada de obediência. E não era uma espada bonita, era uma espada de madeira. Mas aquela espada na minha mão, e pela obediência que eu tinha ao Deus Todo-Poderoso, e tenho ao Deus Todo-Poderoso, eu cortei o pescoço do principado. E hoje a minha cidade é a melhor cidade do Rio de Janeiro, e é uma das cidades mais ricas do Brasil, e é modelo na nação brasileira. Mas isso foi lá em 2014. Você está aqui comigo? Faz assim para mim que eu quero te ver. Existem 40 mil pessoas que estão aqui essa noite. Ah, querido, cada um de vocês vale por 1000. 2 de vocês vale por 10.000. Preste atenção no que eu estou te dizendo. A espada que Deus vai te dar é a primeira espada. É a espada da tua obediência. E ela não é bonita. Ela é simples. Você quer mais espada? Você quer mais? Eu recebi mais, você quer mais? Lá em Gênesis 22, versículo 10, 12, eu vou dizer o enredo dos versículos. Aqui você pode ler, mas eu vou ler o enredo do versículo. Abraão, Gênesis 22, versículo 10 a 12. Nesse texto, Abraão levanta a faca. A faca é uma espada curta. Sim ou não? É um punhal, é uma espada curta. Ela parece uma espada, mas não é. Mas ele foi obediente. Quem estava deitado como sacrifício? Quem lê Bíblia aqui? Quem lê Bíblia aqui? Quem estava deitado para o sacrifício? Isaac. Agora você imagina o pai ter que sacrificar o seu filho primogênito e único, né? O filho da promessa, não era o único, mas é o filho da promessa, aquele que Deus prometeu. Isaac. Ele levanta a faca, a espada da obediência. E quando ele levanta a espada da obediência, Deus olha para ele e fala: Abraão, há um som que vem dos céus, há um chofar tocando. Quando nós somos obedientes e nós estamos prestes a pular do abismo, quando nós estamos prestes a morrer, mas nós continuamos obedientes, e a espada da obediência está nas suas mãos, e Deus fala: eu quero ver até onde ela vai, eu quero ver até onde ele vai, eu quero ver se ele vai sacrificar o filho dele mesmo, o filho da promessa. E quando ele levanta a espada da obediência para atacar o coração de Isaac, a Bíblia e os sábios de Israel dizem que Abraão já tinha sacrificado o filho no seu próprio coração, e Isaac, que era o sacrifício, já tinha se entregado no coração como sacrifício a Deus. E o som do céu abre, e Deus fala: Abraão, recolha a sua espada, porque vi que tu és obediente.
Deus, será que tem alguém entendendo o que eu estou falando? Será que tem alguém entendendo que são níveis da sua vida que você tem que passar? Será que homens e mulheres estão entendendo que o problema no teu casamento não é para divórcio, não é para separação, mas é para superar, porque Deus vai dar um galardão tão poderoso. Olha para essa mulher do teu lado e diz: você é minha. Olha para esse homem do seu lado e diz: você é meu. Olha para ele, olha para ela e diz: nosso casamento vai continuar, porque Deus está na nossa aliança. Deus testou a fidelidade da aliança de Abraão. Quem passa por esse nível prova que confia mesmo sem entender. Você confia, apóstolo Marcelo? Você confia, apóstolo Thaís? Mas é difícil, não é? É difícil, não é, irmãos? Mas é difícil, é uma casa em cima da outra, é um edifício. Você constrói edifícios. Mas quando você destrói o edifício, só fica Deus e você. E aquilo que era edifício para você, que se levantava na tua frente, cai. Para ouvir Deus acima das emoções, para cortar laços da idolatria emocional. Idolatria emocional. Porque muitos de nós achamos que os filhos são nossos. Eu tenho um filho de 14 anos e uma filha de 31 anos. Meu filho de 14 anos não é apóstolo, é uma criança. Ele vai errar, ele vai falhar, eu dou uns pescoção nele de vez em quando. Eu fustigo ele com vara, não a ponto de matar, mas eu dou uma coça de vez em quando que precisa. Porque se eu não bater, o mundo vai bater. E eu estou falando isso e está sendo gravado. Não tem problema não, porque o pai tem autoridade sobre o seu filho. E se o pai não corrigir o filho, você corrigindo já fica difícil. Você vai deixar o mundo corrigir seu filho? Não, nós temos que corrigir. Mas obrigar a ele ser o que eu sou, não. Eu tenho que ser exemplo. E eu não posso idolatrá-lo. Eu posso mostrar que eu só adoro ao Senhor. E quando eu mostrar quem eu sou diante do Senhor, Ele vai olhar para mim. É certo, querido. A sua filha vai olhar para você, vai olhar para a mulher de Deus que você é, vai olhar para o homem de Deus que você é. E no momento certo, quando ele amadurecer, quando ele deixar de ser criança, quando ele começar a ter responsabilidade na vida, ele vai falar: cara, eu tenho um exemplo, e esse exemplo é meu pai. Eu tenho um exemplo, e esse exemplo é minha mãe. Porque você segurou a espada da obediência. Agora nós queremos obrigar filhos a serem crentes. Nós não obrigamos, nós somos crentes, nós somos cristãos, e pelo nosso exemplo eles serão também. Mas agora, e eu sei que isso não acontece, mas no Rio de Janeiro acontece, está sendo gravado, todo mundo vai me pegar lá. Aqui não acontece. Os falsos crentes, não existe aqui, mas lá existe. Pessoas que na igreja são uma coisa, mas dentro de casa são os capetas pano manga. Falam palavrão, bebem, fazem tudo de errado, mas na igreja, para o pastor, são lindos. E pastores que são lindos para a igreja também. Mas isso vai mudar, querido. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai descer sobre o Brasil. Isso vai mudar pessoas, porque as espadas de Deus vão descer sobre o Brasil. Porque a palavra do Senhor diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, se jejuar e orar e buscar a minha face, eu descerei e tocarei a terra. Tocará a terra com o quê? Com a espada. E quando ele toca a terra com a espada, a terra treme. E aqueles que estão em pecado vão se render e vão confessar seus pecados. Meu Deus. Não fica pesado não, irmão. Eu amo você, tá? Mas eu também estou falando para mim. Eu estou pregando para mim também. Porque eu tenho medo, eu tenho temor. Eu tenho dificuldade de enfrentar. Mas eu choro diante do Pai. Eu não choro diante de homens, eu choro diante do Pai. E o Pai que me deu a espada da obediência é o mesmo Pai que vai me tirar das minhas aflições. Diga uau. Esta espada é entregue aos que dizem: se for preciso entregar, eu entrego.
Eu pergunto para você, se for preciso entregar a sua vida a Jesus hoje, entregar mesmo, acabar com a sua vida, você entrega? Tem missionários que estão sendo cortados agora, nesse exato momento, estão sendo mortos agora, mas não negam Jesus. Tem pessoas que nesse momento que nós estamos aqui no Brasil, lá na China, lá na Coreia, estão sendo mortos, flagelados, porque são cristãos. Mas não renderam, não trocaram a sua espada da obediência para negar Jesus. Você quer a segunda espada? Vai ficar mais gostoso, vai ficar mais forte. A segunda espada é a espada do deserto. Essa espada do deserto, meu querido, eu pensei que eu recebia a espada da obediência. Eu estava lá no valezinho do vale da esquina do vale, no terceiro vale, eu estava lá. Quando nós fomos ungidos pastores, a minha esposa, eu cheguei em casa, eu montei um paletó. Sabe aquela gravata que é só gravata na frente, que tem um elástico aqui? Eu fui ungido pastor daquele jeito, uma espada prata, bonita. Minha esposa montou um terno para mim, era um paletó de uma e a calça de outro lugar. Uma camisa branca básica. Eu olhei para ela estava tão linda no dia que nós fomos ungidos pastores. Tão linda. Eu já tinha feito o ato profético. Eu já tinha cortado a cabeça da serpente, principado com a espada de madeira. Mas eu precisava ir para outro nível, outro degrau. Aí eu chego no carro, foi uma pastora pegar a gente. E um bispo separou a igreja dele, preparou a igreja dele, emprestou a igreja dele para eu ser consagrado a pastor. Aí eu olho para minha esposa está tão bonita. Aí eu olhei aquele vestido preto, bonito, lindo. Aí eu perguntei, amor, você pegou emprestado com alguém esse vestido? Aí ela, não fala para ninguém não. Ela disse naquela hora para eu não falar para ninguém. Ela não disse que depois eu não podia falar, certo? Mas naquela hora eu não falei para ninguém. Depois eu preguei e prego e estou falando aqui para Amparo. A minha esposa, meu irmão, ela pega um tecido preto, vai no guarda-roupa da nossa casa, amarra uma ponta no alto da porta e amarra outra ponta no outro alto, no baixo da porta, estica o tecido e se enrola no tecido. Dá um nó, se maqueia, bota os brincos. Acho que estava com um cordão. E estava tão linda, mas era um tecido enrolado. E nós fomos consagrados a pastores. E foi tão maravilhoso esse momento. Mas são níveis que nós temos que passar. São níveis porque Deus quer nos levar a lugares mais altos. Mas você tem que passar pelos baixos primeiro. E depois daquilo nós recebemos autoridade de revestimento pastoral. Que legal, que maravilha. Um apóstolo veio de lá de Manaus, foi para Miami, voltou, passou em Copacabana e veio ungir a gente lá no Rio de Janeiro. Porque ele viu a unção pastoral na minha vida e da minha esposa. Mas nós tivemos que pagar preço. E a espada do deserto é uma espada que Deus se materializa de uma forma tão poderosa. Por quê? Apóstolo, deu um problema na energia lá da minha casa. Não vai dar problema na energia na casa de ninguém, mas na minha casa deu. Luzes apagavam, dava problema, arrebentava lá o relógio. E eu chamei um eletricista para ir na minha casa. Esse eletricista chegou. Sabe aquele eletricista pentecostal? Assembleando com camisa abotoada até aqui, de gravata, ele chega na minha casa. Quando aquele eletricista entrou na minha casa, ele falou:
Ô varão, Deus está falando aqui. Eu falei, nós somos pastores, mas Deus está falando. Você quer ouvir? Queremos ouvir. Pega a caneta, varoa, pega a caneta e o papel, porque Deus vai falar. Ele disse: vocês vão conhecer 12 apóstolos, e você vai ministrar 12 apóstolos. No 12º apóstolo que você ministrar, a unção apostólica descerá sobre vocês. Você gosta ou não gosta? Todo mundo gosta de ouvir profecia, não gosta? Ainda mais quando parece que é algo bom, né? Uau! Deus está falando, vamos ser apóstolos. Eba, vai ficar tudo bem, vai descer dinheiro da parede. Não, é a espada do deserto. Um belo dia a gente estava tocando chofar no aniversário de um bispo. E quando a gente estava tocando chofar no aniversário de um bispo, outros bispos nos viram, me convidaram para o café de pastores. Eu fui no café de pastores, lá eu comecei a conhecer apóstolos. Como eu sempre tive unção, Deus sempre esteve comigo, e eu sempre jejuei muito e orei muito, e sempre mantive a espada, e eu não tinha essa revelação que eu estou passando para vocês hoje. Eu só tinha a espada da madeira, mas eu precisava ter a espada do deserto, e eu comecei a ministrar um apóstolo. O cara chegava assim perto de mim, eu era pastor, ele era apóstolo, ele pedia oração para mim, eu orava e ele caía. Aí mais para frente, outro café de pastores eu conheci. Às vezes Deus chama você para reuniões e você não vai, é lá que Deus quer usar você para multiplicar a tua unção e para te dar espadas diferentes. Às vezes você fala, cara, eu não vou para o culto de domingo não, já fui de manhã, e Deus quer te usar de noite, Deus quer liberar coisas de noite. Talvez você vá para o culto na quarta, na quinta, na terça, ou num seminário como esse que houve, dando instrumentos para você, ferramentas espirituais para você, aí você não veio. Aí depois reclama de Deus, mas você não estava lá. Deus falou, é naquele dia que eu marquei um encontro com você, eu estava lá, mas você não estava. E eu fui. Eu ministrei 12 apóstolos. O primeiro apóstolo que eu ministrei, em vários momentos diferentes, mas eu precisei ir. E não tinha dinheiro, às vezes de passagem. Mas eu ia nos cafés de pastores, porque eu sabia que eu ia tomar um cafezinho lá, pelo menos, e um pãozinho, certo? Mas eu conhecia, daqui a pouco um começou a me convidar para inaugurar a igreja, outro começou a me convidar para ir, eu ia ministrando, e os homens de Deus iam caindo. Eu falei, Jesus, que unção é essa? Lá no Rio a gente fala, que torcida é essa? Quem está ligado sabe. A maior torcida do Brasil é de Jesus, gente. E aí, eu comecei a ministrar. O primeiro apóstolo que eu ministrei falou assim, eis que vejo uma unção sobre você, um chofar descendo. Eu tinha um pouco mais de um ano de pastor. Eis que eu vejo um chofar descendo azeite sobre a tua cabeça. Um chofar, uma unção de bispo. Aí eu olhei para ele e falei assim, pô mano, me desculpe, mas eu já sou bispo. Eu sou pastor. Bispo é um cargo, eu sou pastor. Bispo é pastor de pastores. Aí ele, é mesmo, eu vou orar. Aí foi orar. Não, você vai ser um apóstolo. Aí eu falei, eu já sabia disso. Porque Deus levou o eletricista lá na minha casa e disse que a gente ia receber essa unção. Aquilo que Deus diz para você, não negocia. Se Deus falou que você vai ser um profissional exemplar na tua área, não seja medíocre, não ande menos do que Deus disse que você vai ser. Não aceite menos do que Deus disse que você vai ser. Deus disse que você vai ser e garante. Se Deus disse que você vai ser um apóstolo, você será um apóstolo. Está aqui comigo? Faz assim para mim. Cadê as 40 mil pessoas de Amparo? E eu falei, não, mano, irmão, eu aceito a unção, mas Deus falou que eu sou um apóstolo, porque bispo eu já sou. Aí ele foi orar, e orou, e Deus confirmou para ele, e ele falou com os outros 11 apóstolos que eu ministrei, e uma rede de apóstolos se movimentou. Eu e minha esposa, nós fomos ungidos por 12 apóstolos, cada apóstolo e uma vertente. Apóstolo do M12, do G12, apóstolo do avivamento, apóstolo de cura, milagre, tinham 12 apóstolos lá, e nós recebemos a espada do deserto.
E essa espada do deserto se materializou lá no Rio Grande do Sul, quando eu recebi de um profeta lá do Rio Grande do Sul uma espada. E ali eu já não tinha mais uma espada de madeira, eu já tinha uma espada de verdade. E esse vídeo está na internet. Está na internet porque ele me entregou. Ele ainda falou assim: essa espada era minha, agora eu passo essa unção para cortar principados e potestades para você. Mas eu tive que passar pelo deserto para receber a espada. Êxodo 2, 15 e Êxodo 40, 20, Moisés foge para o deserto e volta com a vara, que se torna uma arma espiritual. Deus transforma a fuga em missão. No deserto, ele forja o caráter para governar ambientes hostis, para libertar cativos espirituais. Quem não passa pelo deserto não empunha a espada da libertação. Você não foi esquecido, você está sendo preparado. Muitas vezes Deus não fala, mas Deus está te preparando, te forjando, te capacitando, porque Deus quer olhar o teu caráter. Então agora o apóstolo Alexandre não estava só com uma espada, ele estava com 2 espadas na casa dele. E aí você pode pensar agora, pergunta para mim: apóstolo, agora você ficou rico, fala. Não, agora é fácil ser apóstolo, fala para mim, fala. Agora veio carro, casa, veio viagem para o Brasil todo, fala para mim, fala, eu quero que você fale. Vem a espada terceira, a espada da guerra. Espada da obediência, espada do deserto, agora a espada da guerra. Só que essa espada da guerra, ela tem um gosto tão saboroso, porque essa espada da guerra, ela nos foi dada pelos meus filhos espirituais, porque eu já tinha filhos espirituais. Só que meus filhos espirituais precisavam me reconhecer, porque o homem te reconhece como profeta, como apóstolo, mas se você não tiver ovelhas para cuidar, você ainda não é reconhecido. Vou te dar uma chave aqui. Jesus andava com 12. Jesus já curava? Jesus já fazia milagre? Fazia. Jesus já tinha unção? Já tinha. Mas Jesus precisava de filhos. E Jesus começou a chamar filhos. Chamou 12, 70. Depois esses 70 se limparam e foram embora o que não prestava, e ficaram os 12. Mas quando Jesus pregava, ficavam 6 na frente dele e 6 atrás para proteger a retaguarda. Ele ministrava nos montes e os 6 que protegiam ele por trás, para o inimigo não atacar ele por trás. Todo líder precisa ter filhos espirituais, filhos capacitados, filhos da orelha furada, filhos que amam os seus pastores, filhos que amam os seus apóstolos. Todo apóstolo não anda sozinho, todo apóstolo precisa ter filhos, todo pastor precisa ter filhos. Você não entra no conto do vigário, de pastores que se dizem pastores só no título, mas não tem ovelhas, não tem cheiro de ovelhas. E Jesus andava com 6 aqui. E sabe o que os 6 da frente faziam? Era o microfone de Jesus. Jesus pregava e eles espalhavam na multidão a palavra do mestre. E os outros protegiam ele. E essa espada, a espada da guerra, está lá no Josué 5, 13 e 15. Você pode anotar aí. O príncipe do exército do Senhor aparece com a espada desembainhada. Antes da conquista de Jericó, há uma mudança no comando espiritual. Josué se prostra e reconhece: quem lidera a guerra é o Senhor. Será que alguém está pegando essa chave aqui? Quem lidera a tua guerra não é você, querido, é o Senhor. Quem está à tua frente não é você, querido, quem está à tua frente é o Senhor. E preste atenção. Quando Josué estava entristecido, desceu um general dos céus, se posicionou à frente dele com espada na mão e falou: ei, meu garoto, para de chorar, se levanta, porque você tem uma nação para conquistar.
Deus está falando com pessoas aqui, Deus está dando espada da guerra aqui. Por isso que eu falei, ó, a espada da obediência, a espada do segunda, deserto, e agora a espada da guerra. Mas Deus continua forjando o caráter. E eu recebi a espada da guerra. E a espada da guerra é igual aquela que eu recebi. A espada de Davi, de Salomão. Que espada bonita. Aí eu ganhei a terceira espada. Está lá na minha casa. Que espada bonita. Eu fiquei todo bobo. Aí sim começou a vir prosperidade. Mas eu tive que ir para o terceiro nível. Mas Jesus ressuscitou no terceiro dia. Quando Jesus ressuscitou era o terceiro dia. E ele tinha morrido. Então eu precisei passar por uma forja. Eu precisei passar por momentos incríveis de deserto, onde minha esposa se enrolou no tecido, onde eu não tinha dinheiro de repente para comer, e de repente a minha campainha tocava e tinha lá 10 pães pendurados na frente da minha casa. A gente recebia. A gente ia na praia, vinha uma notinha assim, ó, na onda. Era milagre, acontecia. Meu filho, Deus falou, ó, esse é meu, não vai faltar nada para ele. Meu filho recebia bênçãos dos Estados Unidos, tênis que ainda não chegaram no Brasil, não chegaram ainda no tempo de hoje. Meu filho recebeu lá atrás, quando era pequeno. Nós não tínhamos dinheiro para comprar hipoglós para as assaduras do meu filho. Não tinha. Aí Deus deu uma estratégia à minha esposa, falou assim, passa azeite nele, você nunca vai passar pomada hipoglós, passa azeite. Engraçado, a pomada não chegava, o dinheiro não chegava, mas o azeite não faltava. Mas aí, querido, quando você entende uma coisa, é uma chave. O azeite da botija nunca vai faltar para aqueles que são obedientes ao Senhor. Deus não dava hipoglós, não tinha dinheiro para comprar, mas Deus dava estratégia no azeite, e ele passava azeite nele. E ele nunca ficou assado, querido. Mas você tem que passar, diga para o teu irmão, passa. Passa obedecendo. Passa entendendo que o poder vai chegar. Fala para ele, fala para ele. Fala para ele. Esta espada não é sua, é dele. Mas ele coloca na sua mão para guerrear em nome dele. Quando você levanta a espada da guerra, o inimigo estremece. Ei, não perde o foco não, não perde o foco não, não perde o foco não. Quando você pega a espada que Deus te dá, e eu estou falando de 5 níveis de espada, que não é só para esse garoto de olhos azuis aqui não, esse louro aqui que está na tua frente de olhos azuis. Não, não é só para mim não, é para você. Eu estou ministrando porque essas espadas, elas estão postas à sua frente também. Elas são postas para cada um. Cada nível da tua vida é uma espada que Deus te dá. E essa espada aqui é a espada da guerra que eu recebi. Tá? Talvez não é a espada do apóstolo Marcelo, o nome guerra, mas a minha é a espada da guerra. E aí começa tudo a mudar, porque quando você levanta a espada de Deus na terra, o inimigo parte em retirada e você começa a conquistar. Diga para o teu irmão, você vai conquistar. Diga para o teu irmão, você vai ter vitória. Diga para o teu irmão, você vai vencer. Meu Deus, tem profeta nesse lugar? Tem profeta nesse lugar? Uau! Aí vem a espada, a quarta espada. É camisa verde. Jesus salva, eu vi na tua camisa. Jesus salva. Lucas, Mateus e Adão. Olha só esse cara. Eu nunca vi um nome desse, mas eu estava vivo e vim aqui em Amparo para ouvir. Lucas, Mateus, Adão. É isso, guerreiro. Sabe o que acontece? Ele profetizou aqui sobre pastor para você. E eu estou falando para todos vocês sobre espada. E a nossa vida é uma vida de guerra. É uma vida onde nós temos que vencer as adversidades na sua vida. Não é a droga que vai solucionar, não é a bebida que vai solucionar, não é o adultério que vai solucionar, não é a procrastinação que vai solucionar, não, é Jesus. E se você entender que você é um guerreiro, ou você olha para você como um pardal. Vem cá, camisa xadrez, vem cá. É você mesmo. Ó, tem um espelho ali, olha para o espelho. Olha para o espelho, tem um espelho aí, pô. O que você vê no espelho?
face. Da tua face. E como você se vê? Um batalhador. Um batalhador. Mas você se vê um batalhador fraco? Um batalhador que só fica olhando para aquilo que você não conseguiu ainda? Ou você olha você como um batalhador e dá valor a tudo que você conseguiu até agora? Dou valor a tudo que eu consegui. Você comeu hoje? Comi. Você bebeu hoje? Sim. Almoçou? Sim. Não jantou ainda ou já jantou? Não. Então quer dizer que Deus já te deu vitória hoje. Amém. Já Você acordou hoje? acordei. Estava difícil ontem, mas hoje você acordou? Acordei. Você colocou os pés no chão? Coloquei. Você trabalhou? Trabalhei. Você venceu? Venci. Mais um dia? Mais um E dia. está ouvindo Estou ouvindo a palavra a palavra do Senhor. do Senhor. E Deus está dizendo Está dizendo. que você é um... Vencedor. Deus, salva de palma para esse vencedor, pô. Então como é que eu posso dizer que eu cheguei até aqui? Eu estou com 50 a mais, querido. Eu e minha esposa fechamos um contrato. Agora nós não fazemos. Ano que vem eu vou vir aqui, você vai perguntar a minha idade, eu 50 a mais. Daqui a 10 anos você vai me perguntar a minha idade, eu 50 a mais. Porque quanto mais eu fizer a idade, você vai contando a sua idade. Deus deu uma revelação para minha esposa. Quando você conta a sua idade, você envelhece. Quando você para de contar a tua idade, você continua daquele momento. Você continua novinho. Ah, se eu soubesse isso com 30 anos, eu ia dizer para você, eu tenho 30 a mais. Mas agora eu parei nos 50 a mais. Amém? Não vou mais envelhecer, né, guerreirão? Glória a Deus. E agora nós temos a quarta espada, a espada do governo. Mas por que eu coloquei aqui? Porque nós vamos fazer um ato profético hoje. E você vai vir aqui. Essas são as espadas. As 5 espadas que eu trouxe para vocês. Você vai discernir qual é a espada que você precisa tocar. Se é a espada da obediência, se é a espada do deserto, se é a espada da guerra. Você vai entender qual o nível da tua vida que você está. Se você tocar a última espada, a quinta, é porque você já tem essas outras aqui. E elas vão materializar na tua vida, talvez verdadeiramente como materializou na minha. Mas talvez você vai entender e vai sair daqui forte, sabendo que você vai vencer todas as adversidades. Porque você passou pela obediência, passou pelo deserto, passou pela guerra. Agora você vai começar a receber a espada do governo. Talvez já como o apóstolo Marcelo e a apóstola Thaís, eles já governam. Então eles já estão governando, eles já têm a espada do governo. Eles já estão nesse nível. Então, texto, 1 Reis, anota aí, capítulo 3, versículo 24 ao 28. Se tem gente da África ouvindo a gente agora, apóstolo, estão pegando aí os spoilers. Amém? 1 Reis, capítulo 3, versículo 24 e 28. Salomão manda trazer uma espada para julgar entre as duas mães. Uma mãe disse que uma prostituta dormiu sobre o filho, matou o filho e pegou o filho da outra e disse que aquele filho era dela. Foram diante ao rei. O rei tem governo. E Salomão falou: traz a minha espada, porque agora eu vou cortar a criança no meio. Um pedaço vai para você e um pedaço da criança vai para você. A verdadeira mãe falou: não mata ele não, ele é dela. Aí Salomão falou assim: pega o neném, toma, você é a verdadeira mãe. Salomão tinha a espada do governo. Tem gente aqui que tem a espada do governo para julgar entre o certo e o errado. Tem pessoas aqui que já estão nessa fase de julgar e discernir diante das decisões difíceis. Autoridade para julgar com equidade, para governar com sabedoria entre o certo e o semelhante. Nem todo semelhante é certo. E muitas vezes nós ficamos com dúvida se o semelhante é o certo. Então nós temos que julgar aquilo que é certo, entre o certo e o semelhante. Não basta parecer, tem que ser. Não basta me vestir de crente, eu tenho que ser cristão. Crente até Satanás é, mas eu não sou crente, eu sou cristão. Eu acredito que eu tenho a coroa da vida.
e eu creio que eu serei arrebatado com Cristo, e eu creio na minha salvação. Eu pergunto para você uma coisa, como governador de Cristo na terra: você crê na tua salvação? Quem crê na salvação, levanta a mão. Uau! Uau! Porque Cristo nos deu isso. E o errado nós sempre vamos ter. Nós sempre vamos ser errados em alguma coisa. Nós sempre vamos ser falhos em alguma coisa. Por quê? Nós somos seres humanos, estamos sendo testados nessa vida. Mas não acha que você tem que ser santo de tudo. Se você erra, endireite o homem, identifique onde ele caiu, vá até lá e volte a caminhar novamente. Mas o voltar a caminhar é para os fortes. Os fracos desistem, mas os guerreiros e guerreiras voltam a caminhar, se arrependem e caminham. Essa espada só é dada a quem tem coração puro e amor pela verdade. Quem tem amor pela verdade? Era para todo mundo levantar a mão e dizer: eu tenho, apóstolo. Sabe por quê? Porque nós caminhamos com a verdade, com a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quinta espada, a espada do fogo. Meu Deus, a espada do fogo corta a cabeça de principados e potestades. A espada do fogo, quando toca uma pessoa, é como se um serafim tocasse você, porque o serafim é um anjo que traz fogo para dentro da igreja, e é um serafim que anda comigo também. Eu tenho um serafim que anda e incendeia a igreja. O serafim, ele tem uma espada de fogo nas suas mãos. Ele toca você e te transforma, porque Jesus envia ele com os seus servos. Então a espada de fogo é uma espada que penetra junto às medulas, na divisão da alma e do espírito. A espada de fogo transforma uma ovelha em leão. A espada de fogo transforma um pardal em águia. A espada de fogo transforma um cansado em um touro selvagem. A espada de fogo transforma um chorão em um homem, em imagem e semelhança de Deus. A espada de fogo é uma espada que movimenta a sua vida e a sua fé. A espada de fogo toca a tua família. A espada de fogo toca a tua família. A espada de fogo toca teu casamento. A espada de fogo toca seus filhos. A espada de fogo modifica um território. Mas aonde está essa espada de fogo, barbudo? Pergunta para mim, onde está essa espada de fogo, barbudo? Tudo crente, vocês são crentinhos demais, hein? Vamos de novo. Aonde está essa espada de fogo, barbudo? Isso aí. Crente é vivo. Crente não tem esse papinho de dar uma de santinho, não. Crente é forte. E nós somos fortes. Mas nós não somos crentes, nós somos cristãos. Aí fica um monte de gente, não vou falar isso não, será que está certo? O apóstolo Marcelo está ali, ó. De repente o apóstolo Marcelo vai ver eu falando, vai puxar minha orelha depois. Eu tenho que ser bonitinho na frente. A apóstola Thaís está toda arrumada, vai puxar minha orelha. Esse apóstolo vai embora, depois eles vão brigar comigo. Vão não, irmão. Porque eles também são do avivamento. Eles também são cristãos. E eles são livres. Você é livre em Jesus. Você é livre para vencer. Você é livre para ter autoridade. Você é livre para fazer igual o quarto de guerra. Aquela senhora abriu a porta da casa dela. Você vê o meme lá, você vê o corte lá no Instagram. E ela: Satanás, Satanás, em nome de Jesus, sai daqui, sai daqui. Aquela mulher pegou a espada de fogo, meu querido. Aquela mulher pegou a espada de oração. É a espada que penetra junto às medulas, a divisão da alma e do espírito. A tua oração é uma espada de fogo. Meu Deus, tem profeta nesse lugar. Texto. Você me perguntou, onde está, barbudo? Gênesis 3, versículo 24. Querubins com a espada flamejante guardam o caminho da árvore da vida.
Os 4 seres viventes vão vir aqui essa noite. Pessoas vão rugir como leão essa noite. Pessoas vão voar como águia essa noite. O leão vai distribuir dons nessa noite, querido. Aleluia. Querubins vão tocar a tua vida, vão tocar a tua alma, vão tocar o teu espírito, vão tocar o teu corpo com, aleluia, espadas flamejantes. Só quem é santo que pode se aproximar da glória. Fogo que protege, mas também consome. Aleluia. Para abrir portas de glória e guardar a presença, para mover-se em ambiente de manifestação dos céus. Essa espada só é empunhada por aqueles que morreram para o mundo. Quem carrega essa espada carrega o céu com ele. Ei! Quem carrega a espada do governo carrega o céu na terra. Eu não vejo homens e mulheres fracos, eu vejo contêineres da glória de Deus. Eu vejo homens e mulheres que, quando abrem a boca para falar dos céus, os céus descem na terra. Eu vejo homens e mulheres cheios, 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 cheios de poder. Se você está de frente com o leão hoje, olha aqui. Fica com medo não, é o leão do céu. Se você olhar e você é uma presa para ele, e ele olha bem nos seus olhos, mas ele não olha só nos seus olhos, ele olha na sua alma. E ele diz: você é minha, menina dos meus olhos. Está na hora de olhar para mim. E quando ele olha para você, ele transmite força. Sabe por quê? Porque você deixou de ser hiena. Você deixou de ser o sorriso para os seus amigos. Agora você é o rugido dos céus. E ele te olha com força. E os meus olhos estão lançando o leão sobre a tua vida. Os meus olhos estão lançando o leão com força sobre o teu coração. O leão está rugindo. O leão está rugindo com força. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Aí você pensa que a espada do governo não traz o céu para a terra. Você está entendendo, meu irmão, porque você veio para cá essa noite? Você está entendendo porque você não veio para ver maluquice, você veio para ver o céu na terra, para você experimentar uma igreja diferente. Uma igreja que não se vende por um prato de lentilha. Uma igreja que tem unção. Uma igreja que tem o leão da tribo de Judá. Uma igreja que olha para você nos olhos. Olha para você e diz: você é de Deus. Você é uma leoa. Você foi chamada para rugir, para governar. Olha aquela irmã ali, ó. Olha que juba. Esses cabelos brancos mostram experiência. Esses cabelos brancos mostram vida, força. Tudo que você passou na vida, se as pessoas que estivessem à tua volta entendessem que você é uma vitoriosa, que você é uma rugidora,
Você é aquela mulher que ruge diante dos problemas. Você não se entrega. Há uma leoa que precisa ser destravada dentro de você. Há um rugido que precisa ser destravado dentro de você. O leão está te chamando para rugir com ele. Não é problema os seus cabelos serem brancos. O leão está dizendo para você: ei, minha leoa, se levanta e ruge, porque o inimigo vai bater em retirada. Ruge, leoa! Ruge, leoa! Ruge, leoa! Ruge, leoa! Recebe a unção do leão! 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 A unção do leão! A unção do leão! Ruge, leoa! Ruge, leoa! Recebe! 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 Ruge! 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 Aleia, cantalácia! Oh. Cada espada é um nível de autoridade conquistado. Você não compra essas espadas, você é forjado nelas. Cada batalha vencida entrega um nível de lâmina em suas mãos. E Jesus é a maior das espadas. A cruz é a espada da vitória. A cruz, Jesus pega a cruz. Prenderam ele na cruz, mas ele fez a cruz de uma espada. Lá no inferno ele desceu com a cruz. Satanás estava em festa, apóstolo. Satanás estava festejando. Mais um que nós vencemos. Mais um que nós vencemos. Mais uma ovelhinha que veio dos céus. Derrubamos Adão, agora derrubamos o Filho do Homem. Aleluia! Jesus desce. Todo mundo está olhando para o corpo dele na cruz. Mas naquele momento que ele falou: Pai, está consumado, e começou a ver trovões, relâmpagos, chuva, o sangue dele desceu, verteu a terra, e junto com a água desceu ao inferno. E quando ele chega nas portas do inferno, ele não chega como homem, ele chega como leão. E o inferno estava em festa, mas Jesus é aquele que desceu, e desceu com a espada da cruz. E ele chega no portão do inferno, e ele não bate, ele arromba, e ele diz: onde está, inferno, seus aguilhões? Onde está você, Satanás? Eu venci, Satanás. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu corto. A espada sem unção é peso, mas a espada com propósito é governo. Deus não te dá a espada para mostrar, mas para libertar destinos. Se você foi testado, está sendo preparado para ser armado pelos céus. Olha, eu estava no seminário. Não
se assuste não, eu sou bonzinho. Mas a unção que eu carrego é uma unção muito forte e é violenta. É uma unção forte. E muitos não compreendem essa unção. Muitos acham esquisito. Mas não foi eu que escolhi a unção, foi ela que me escolheu. Eu estava lá como aquele rapaz lá atrás, sentado numa igreja, cuidando como atalaia, numa quinta-feira, num culto. E eu olhava, eu gostava de ficar lá atrás, porque eu via o movimento espiritual da igreja. Você está aqui comigo? E de repente eu olho para os céus se abrem e duas patas aparecem. Eu começo a olhar as patas, e as patas vão descendo, e daqui a pouco aparece um rabo, uma cauda. Meu Deus, o que é isso? E atrás da cauda aparece uma capa com as pontas douradas, uma capa vermelha, e vem descendo. Meu Deus, eu estou voltando àquele momento, nesse momento. E daqui a pouco metade do corpo eu já via que era um animal. Meu Deus. E desceu. Daqui a pouco apareceu a ponta da juba. Uma da pata direita estava segurando um cetro de justiça. E ele desce à minha frente. Ei, querido, não foi com você, foi comigo que aconteceu. E o mundo espiritual é real, é verdadeiro. E cobra um preço alto. Nós temos que rejeitar o mundo para viver em Cristo. E desceu aquele leão, a juba gigante. E eu comecei a falar em línguas, e naquele momento eu fui arrebatado. Meu Deus. E ele olha para mim, desse tamanho. E eu olho, e ele olha para mim, pega a coroa, bota na minha cabeça. Pega a capa, coloca em mim. Me dá o cetro e fala assim: Alexandre, governa meu povo. Eu era apenas um presbítero dentro de uma igreja com um monte de pastores. Eu anotei numa Bíblia minha. Naquela hora eu sabia que a unção que ia vir sobre a minha vida era uma unção de governo. Mas eu não sabia que eu ia passar tudo que eu passei para receber aquela unção. E o leão falou comigo: eu estarei contigo em todos os momentos. Em outro momento, eu fui ministrar com meus pastores no seminário de cura interior. E no momento, o pastor foi movido pelo Espírito, segurou minhas mãos e me colocou do lado dele e falou para a igreja, como vocês: ei, faz uma fila aqui na minha frente que eu vou liberar unção. Faz uma fila na frente do diácono, do presbítero Alexandre, que ele vai liberar uma unção. Deus está mandando, é tempo. Eu não sei o que Deus quer fazer. Ele ainda meio que desdenhou, falou: eu não sei o que Deus quer fazer, mas Deus quer fazer alguma coisa através do presbítero. Começou uma fila, Marcelo. A primeira fila, a maior fila veio para ele, porque ele era pastor. Daqui a pouco uma missionária começou a falar com as outras pessoas lá atrás. E eu aqui, temeroso, porque meu pastor tinha falado aquilo, e eu estava ali: será que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que mergulhar? Mas eu já tinha visto o leão comigo. Aí daqui a pouco a missionária sai lá de trás, vai para o pastor e fala assim: ei, e eu estou vendo ela falar. Ele faz cara de desdém e ela volta. Daqui a pouco sai metade da fila dele e vem para a minha fila. E eu começo a ministrar. Cada pessoa que eu ministrava caía, cada pessoa que eu ministrava caía, cada pessoa que eu ministrava caía. Aí a missionária chegou perto de mim, estava na hora dela. Ela falou: Alexandre, preste atenção no que eu vou te falar. O leão mandou te dizer, porque ele está à tua volta. E no mundo espiritual você passa a mão na cabeça, na juba dele, e ele fica igual um gatinho rodeando você. E ele disse para você, Alexandre, que ele nunca vai se afastar de você. Ele disse que ele sempre vai estar com você. Nas dificuldades que você passar, ele vai estar com você. Não se detenha, Alexandre, porque a unção do leão está com você. Ele está com você.
E eu olhei, eu falei, eu olhava, não via nada, não sentia nada, mas eu senti um arrepio na minha vida. E as pessoas começaram a cair. Em outro momento, e eu já vou fechar, porque eu vou chamar você para receber isso. Em outro momento eu estava aqui, ó, num altar, fazendo um seminário de batalha espiritual. Eu ia fazendo uma oração de batalha espiritual. E tinha 2 profetas sentados ali, mais ou menos onde está minha esposa, aquelas irmãs ali. E um profeta correu para o pastor e falou, eu olhei, e o altar era bem alto, eu estava bem no alto, e eu ia fazer a oração de guerra, presbítero eu era, no seminário de batalha. E os profetas ficaram intercedendo, olhando para mim com cara assustada. Eu fiz a oração, todo mundo repetiu. Quando eu desci, os profetas vieram. Meu irmão, nós só sossegamos quando vimos ele chegar perto de você. Aí eu conta, profeta. Eles contaram para mim que quando eu me posicionei no altar para fazer a oração de guerra, apareceu uma pata atrás de mim, uma pata de um tigre, mas era uma pata muito grande. E é assim que as pessoas morrem no mundo espiritual, porque elas não reconhecem o mundo espiritual, elas não entendem o mundo espiritual, e o mundo espiritual lança ataques sobre elas, e elas se machucam, ficam doentes, morrem, porque receberam retaliações no mundo espiritual. E aquele tigre se posicionou atrás do altar e meteu a pata, porque ele ia me achatar. Os profetas viram. Quando os profetas viram e viram muito grande, correram para o pastor e começaram a interceder por mim. E a pata veio descendo, muito grande, imagina grande, é maior do que você imaginou. Assim eles falaram para mim. E quando a pata ia descer, me ia achatar, da minha parede esquerda saiu o leão, arrancou a pata do tigre da parede, lançou fora e parou atrás de mim e disse: aqui não, Satanás, aqui não, aqui você não toca, aqui você não chega. Essa unção está nessa noite aqui, esse leão está essa noite aqui, ele está aqui. Preste atenção no que eu vou te falar. Qual é a espada que você quer receber? Ou qual é o nível de espada que você está? Saia do teu lugar e se posicione na primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta espada. Se você já está na espada do governo, venha receber a sua espada e as outras 4. Se você está na espada da guerra, venha receber a espada da guerra e as outras 4. Se você está na espada do deserto, venha receber ela e as outras 4. Se você está na obediência, hein? E no deserto, venha aqui agora. Mas eu não aceito que amanhã você murmure porque Deus não fez. Eu não aceito que amanhã você chore porque o leão não te tocou. Eu quero entender você hoje. E eu quero saber qual é o nível que você está. Aqui tem 5 espadas. E essas 5 espadas simbolizam os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Saia do teu lugar. Venha ser ativado. Venha ser ativado. Você vai tocar as espadas. Depois eu vou fazer uma ministração liberando a unção do leão sobre a tua vida. Assim como aquela irmã recebeu. Está sentindo ainda o corpo tremendo, não está? Ainda está sentindo vontade de rugir. Porque nós rugimos. E nós rugimos diante da adversidade. Saia do teu lugar agora. Venha para a tua espada. Saia do teu lugar agora. Venha para a tua espada. O rugido do leão. O rugido do leão, junto com esse manto. Ele está aqui. Ele está aqui.
estão aqui, ó, tem um monte na espada da obediência, na primeira espada. Tem outros. Vamos ver se a irmã sabe qual a espada que você está? Do deserto. A espada do deserto. E você? Já recebeu da obediência, já recebeu do deserto, e qual é essa? Da guerra. E você, irmão? Já recebeu as outras 4 e pá, essa é da guerra. Essa é da guerra. E você, irmã? Você está na espada do profeta. Ela já pulou para a espada do profeta. Esperta ela, hein, profeta. E você, guerreiro, já está no governo? Governo. Hã? Vem tomar posse. Ele veio tomar posse do governo pela fé. Ele veio tomar posse do governo pela fé. Preste atenção. Você está na obediência, guerreirão? Você entendeu tudo que foi dito? Se assustou não, né? Porque você é leão também? Preste atenção. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que vocês imaginem o leão chegando pela obediência de vocês. Eu quero que vocês aqui da espada da obediência imaginem o leão chegando por vocês. O leão está chegando perto de vocês porque vocês foram obedientes. Eu não sei o que ele vai fazer com vocês, eu não sei o que vocês vão sentir. Mas quando eu falar toca, leão, vocês vão sentir a juba deles sacudindo. Vocês vão sentir o rugido deles dentro de vocês. Porque vocês são obedientes, vocês sabem o nível que vocês estão de obediência. Feche os olhos de vocês. Feche os olhos de vocês. E só sinta o leão. Toca, 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 leão. Yes! 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 Tá com a criança aqui. Mais leão, mais leão, mais leão. Vai tocando, vai mostrando. Vai tocando, leão. 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 Toca essa leoa. Toca essa leoa. Toca essa leoa. Deixa ela aí, deixa ela aí. Se ela vai, você deixa. Ruge. Ruge. A obediência e o rugido estão dentro do teu coração. Estão sendo gerados no ventre profético. A força de um leão, a força de enfrentar obstáculos, a força de rugir diante das adversidades, a força da obediência do leão da tribo de Judá está sobre você. Ruge, leão. Ruge, leão. Porque não há deserto que você não vença. Não há deserto. Ruge, leoa. Ruge, leoa. Ruge, leoa. Ruge no deserto. Ruge no deserto. Ei!
Solta a mãozinha, deixa fluir no deserto. Só sinta ele chegando. Só sinta o leão da tribo de Judá chegando. Só sinta ele chegando. Isso. Pode chorar, ele está recolhendo suas lágrimas. Pode chorar que a força está sendo contigo. Pode chegar, porque você está vendo ele já. Olha como é que ele chega no deserto. Olha como é que ele te segura. Olha como é que ele ruge à tua frente. Olha como é que ele ruge à sua frente. Olha como é que ele mostra que ele é na sua vida. Olha que diante do deserto, dessa espada, ele é. Ruge, leoa, ruge. Ruge, leoa. Anamasso de kepe, anasso de kesse, anamanto de kesse. Anamasse de kesse. A guerra é dele. A espada é sua, mas a guerra é dele. A espada é sua, mas a guerra é dele. Olha o leão chegando. Olha o leão chegando. Olha a manifestação de poder. Olha como você vai vencer essa guerra. Olha essa espada na tua mão. Olha como é uma espada grande, uma espada forte, uma espada pegando fogo. Olha como ele chega. Hoje, leoa. Essa guerra não é sua. Essa guerra é dele. Essa guerra é para ser vencida por ele. Entrega nas mãos dele agora. O leão está chegando, ele está chegando na astúcia. Ele está chegando para vencer seu inimigo. Você vai ver os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa guerra está sendo vencida agora. Não é uma guerra mais sua, é a guerra dele. Ele está rugindo diante dessa tua guerra. Preste atenção, leoa. Preste atenção, leoa. Olha como ele está rugindo dentro de você. Ruge, leoa. Ruge, leoa. Ruge, leoa. Solta o rugido agora, leoa. Solta o teu rugido agora, leoa. Solta o rugido agora. Essa guerra não é tua, valente. Essa guerra não é tua, valente. Essa guerra não é tua, valente. Você é um leão. E quando você se posiciona, ele está sobre você. E os seus inimigos vão ter que bater em retirada, porque você está nessa fase da tua vida. Mas é uma fase onde Deus vai agir na sua frente, onde Deus vai abrir os caminhos, onde Jesus, que é o leão da tribo de Judá, e vai estar junto com você. Agora dentro das suas entranhas há uma garra mostrando quem você é. Comece a rugir agora. Comece a rugir agora e vença. Olha a dificuldade. Olha como é que a guerra vem. Mas olha como é que ele chega. Você vai rugir agora com força, porque ele vai brotar de dentro para fora. Ele vai rugir diante dessa guerra na sua frente. Comece a sentir o poder, comece a sentir a unção, comece a sentir o leão chegando. Você agora é um leão que ruge. A senhora está aqui ou está aqui? A senhora está aqui? Aramanto de que arabaço de ques. Aramanto de que arabaço de ques. Aramaço de ques. Uma mão aqui no ventre. Bota a sua mão aqui. Bota a sua mão aqui. A sua mão. Isso. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, faz ela sentir que todas as dificuldades, tudo aquilo que ela precisa acreditar, que ela veja o leão agora, que ela sinta o leão da tribo de Judá, que ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão, e ele está aqui nessa noite, e ele está encontrando ela nessa noite, e ele está rugindo sobre as adversidades dela. Pai, em nome de Jesus, que venha sobre ela o seu poder, que venha sobre ela a sua mão, em nome de Jesus. Pai, ela está na unção profética, e ela está, Senhor, em nome de Jesus, recebendo o leão, Senhor, dentro dela agora, recebendo o leão que é Jesus dentro dela agora, e Jesus vai abrir a visão dela profética, a visão dela profética, uma visão, Senhor, de Santíssimo, no Santíssimo lugar. Ela vai começar a rugir agora, Pai. Há uma unção vindo, Senhor.
Sacode, Senhor. Sacode, Senhor, em nome de Jesus. Sacode, Senhor. Ele disse: eu escolhi, Pai. Eu escolhi pela fé. Eu escolhi pela fé o governo. Eu escolhi pela fé a autoridade. Eu escolhi pela fé as 5 espadas. Eu escolhi, Senhor, ser o leão que vai conduzir uma nação, que vai conduzir um país, que vai conduzir, Senhor, empresários. Eu sou o leão que vai rugir naquela terra. Eu sou o leão, Senhor, em nome de Jesus, que vai vencer como governador. Assim como José venceu no Egito e se tornou governador, há uma unção de governo vindo sobre esse homem. Ele escolheu a melhor fatia. Ele escolheu o momento que ele está. É um momento, Senhor, de governo. Recebe o governo. Ei, Pai. Ei, Senhor. Olha, Pai. Olha aqui nos olhos. Olha nos olhos. Começa a ver o leão aqui nos meus olhos. Começa a sentir o leão nos meus olhos. Começa a ver ele rugindo. Ele rugindo dentro de você. Não há dificuldade, não há guerra, não há deserto que vai te vencer. A partir de hoje o leão está contigo. Essa unção está contigo. Ele ruge à sua frente. Apenas receba. Traz ela de novo, traz ela de novo. 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 Abre os olhos. Agora deixa ele ir lá para dentro. Lá para dentro do Espírito. Ele vai rugir lá dentro do Espírito. Ele vai rugir dentro do Espírito. Ele é o leão daqui do Líbano. Segura aqui, mas ele te protege. A garra dele pega no seu pescoço, mas é para você sentir que você é forte. Para você sentir que você é uma leoa. Para você sentir que ele está contigo, ele te sacode. Ele te sacode com as garras dele, ele te pega. E ele diz: ruge, leoa. Ruge, leoa. Ruge, leoa. Ruge, leoa. O leão da tribo de Judá chegou nas suas adversidades. Obediência, apenas ruja! Olha nos meus olhos. Bem nos olhos. E veja o leão lá dentro dos meus olhos. Veja essa unção sendo transferida para você. Sabe por quê? Você é uma jovem que vai encontrar jovens. E você vai ser uma leoa no meio das jovens. Você vai ser uma leoa mostrando que Cristo vive e Cristo reina. Mas Ele precisa ter liberdade dentro de você. Ele precisa ter liberdade em você. Você dá liberdade a Ele? Você dá liberdade a Ele para Ele sacudir as suas entranhas, para que Ele pegue a sua chapinha e jogue assim, para que Ele mostre para você que você não tem uma juba, mas Ele tem a juba, que Ele é a força, que você não é presa, você anda com Ele e Ele anda com você, amém? Sinta Ele dentro de você agora, receba! Receba, receba, receba. Fica de pé, igreja, fica de pé, fica de pé. Receba o rugido, receba a vitória, receba a conquista,
Receba, leoa. Ajuda a levantar, Força, obreiros, ajuda. Tem os obreiros ainda aí, apóstolo. Cadê os obreiros? Cadê o irmão que Unção de falou? leão aí. Agora eu vou liberar Quem não a unção. Apenas deixa fluir. Você está desde sexta-feira querendo fluir, mas acredite que Ele está aqui. Faça algo diferente para Ele. Faça algo diferente para Ele. Ele é contigo agora. Ele está aqui em você. Ele está dentro de você. Ele está no teu coração, nas suas entranhas. Apenas comece a rugir. Comece a rugir. Comece a soltar o rugido. Comece a soltar o rugido. É daqui de dentro. Comece a soltar o rugido. Comece a soltar o rugido. Solta, destrava, Pai. Destrava, Pai. Seja liberado. Adore Jesus, Mais. Cheio. Adore Jesus. Pastor do avivamento, pastor do cajado, pastor da unção. Recebe. Justiça. Levante seu braço para o céu. Eternamente haverá um rei. Ele voltará. Ruge, leão. Ruge, leão. Ruge, leão. Recebe essa unção. Cheio. Em amor, e ruja o leão, e que a terra estremeça. Receba, leoa. Receba o leão da tribo de Judá. Receba nas suas entranhas, nos seus ossos, esta unção de governo, esta unção de autoridade. Aleluia, Ele está à tua frente. Diante da majestade de Jesus. Você pediu, olha para mim, você pediu a unção. E eis que eu imparto sobre você essa unção. Porque você veio a mim hoje e falou: apóstolo, eu quero da tua unção. Eu quero receber essa unção. E hoje eu imparto sobre você pelo teu pedido. Imparto sobre você a unção que carrego. Recebe. Bora mandar sei. Deixa o leão rugir nesse lugar. Quem mais? Felipe, vem receber. A impartição dos sons, os sons do rugido, aquele rugido que movimenta a sua alma, o seu espírito e o seu corpo. Recebe dessa unção. Recebe da unção de Bezalel, da unção de sabedoria, de inteligência, de entendimento. Eu libero a unção de Bezalel sobre você, de criatividade. Recebe! O homem mais notável. Olha pra mim. Ele ama a justiça, Da iniquidade. Eu vim do Rio de Janeiro. Eu vim pra cá. Olha bem nos meus olhos. Pode me bater se quiser. Ele ama. Pode me bater se quiser. Você é meu. Você é meu. Eu estou contigo aonde você anda. Eu estou aonde você Odeia está. iniquidade. Você vai receber coisas grandiosas do céu. Os céus estão olhando para você desde o ventre de tua mãe. Há bolas de fogo nas tuas mãos. E você não pode tocar o poder que eu te dei. Você não pode tocar o poder que eu te entreguei. Ah, mas você não queria, você não pediu, mas eu te escolhi. Eu te escolhi para rugir nessa geração. Eu te escolhi não pelo seu cabelo, pela sua cor. Eu te escolhi pelo quem você é. Assim como eu escolhi Davi. Assim como eu escolhi Davi lutando contra o urso e o leão. Assim eu te escolhi no meio do mato, onde ninguém te vê. Eu vou te colocar no palácio. Existe um palácio para você. Tenha entendimento, porque hoje eu estou fazendo um movimento. Vou repetir, tenha entendimento que hoje eu estou fazendo um movimento na sua vida, dentro de você.
Feche seus olhos. Cheio. Meu Deus. Barabacanto, rabácia. O Logos de Tem umas Deus, crianças ali, apóstolo. Toca o nelas. princípio e o fim, Criador dos céus e da Obreiros, terra. vamos adiantar. Sabe o que o leão Aquele faz? que haveria de vir, O leão vem com a garra o descendente de Davi. e olha para você assim, ó. O governo e ele quer pegar está você. sobre os seus ombros. Mas O ele não vai homem, pegar você, o porque o pleno leão que eu estou Deus, falando é um o leão que cordeiro vai leão. andar com você. Ele vai te proteger. Ele vai te segurar pela mão. E aonde você for, ele vai com você. Não tenha medo, porque ele está colocando uma Bíblia na tua mão hoje. Ele está fazendo algo acontecer hoje. Aleluia. Aleluia. Olha aqui, ó. Nesse e nesse. Veja o leão aqui dentro. Na A oferta de paz, o justo juiz. Nós vamos fazer o grande momento da oferta, amém, irmãos? sacerdote. Posso ouvir um glória a Jesus aí? recebe. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você pode lançar uma semente especial nesse altar hoje. O Pai o recebeu. Diga comigo, Espírito Santo. Ele deu Diga, Espírito Santo. autoridade. Tá rindo Toda a de quê? igreja, Espírito Santo. Você está rindo de quê? Mais uma vez, Espírito Santo. Gera no meu coração gratidão a Deus. Diga gratidão ao Senhor. Aleluia. Tá rindo? Baixa para mim. Não tá rindo não? Aleluia. Nós vamos ofertar, amém, irmãos? Porque depois nós vamos fazer o ato profético aqui na cidade. Por que tem que ofertar? Porque é uma forma de demonstrar a Deus que nós Olha o pra mim. amamos. Amamos Recebe com essa unção. atitude. Esta obra, ela é uma dependedora de Recebe. mantedores, Isso, olha pra amém? mim. Esta obra Recebe são dessa pessoas que unção. têm o coração generoso para manter essas portas abertas pra mim. e podermos receber profetas, dessa homens de unção. Deus que vêm e traz essa unção poderosa sobre nós. Seja generoso. Ninguém é tão pobre que não possa fazer nada pelo reino. Ninguém é tão rico que não precise de Deus nessa terra. Então faça uma oferta de amor, faça uma oferta especial, lance uma semente nessa terra. Amém? Aleluia. Então gere isso. Você que vai dizimar, levanta a mão quem vai dizimar na casa de Deus. Olha que benção, olha lá. Tem um dizimista ali, 2 dizimistas. Minha mãe é um dizimista da casa de Deus. Posso ouvir um glória a Jesus? Aleluia. Dizimista é alguém que tem aliança com Deus, que ele é um dependente de Deus, que tudo que ele recebe, ele sabe que vem do Senhor. Ele sabe que os livramentos que Deus deu esse mês, ele sabe que os livramentos o Senhor traz colheita para eles. Aleluia. Pede para mais obreiros ajudar ali, ó. Por favor, só tá a Rose com os envelopes na mão, para ser mais rápido. Só os dizimistas. Dizimista, levanta a mão aí, dizimista. O Paulo levantou, a minha mãe está ali, mais alguém. Agora eu quero ser um semeador, apóstolo. Eu quero ter uma colheita. Quanto você quer colher? Deixa eu perguntar, deixa eu usar a fé aqui. Quanto você quer colher? Porque né, na medida que você planta a semente, será o tamanho da sua colheita. Aleluia. Quem semeia pouco, colhe muito. Mas quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Mas quem semeia muito, colhe muito. Aleluia. Deus abençoe a apóstolo. Glória a Deus. Aleluia. Então pegue a tua semente, porque essa semana vai ter multiplicação na tua vida. Eita, tem um crente na igreja. Essa semana vai ter uma multiplicação, aleluia. Porque você está recebendo uma unção. E quando a unção trabalha junto com a semente, a colheita ela vem debaixo de uma unção poderosa. Aleluia. Pai, eu quero orar por aqueles que têm um coração grato. Eu quero orar por aqueles que têm um coração fiel a Ti. Aqueles que são dependentes de Ti. Eu abençoo cada dízimo, eu abençoo cada oferta. E declaro e decreto sobre essas ofertas que haverá uma multiplicação, que essa semente tem o poder, aleluia, de destravar e trazer rompimentos na tua vida, aleluia. Então seja generoso com Deus. Você não está dando nada para um mendigo. Deus não é mendigo. Então não venha com coisa que você pode dar para um mendigo lá na rua. Para Deus é sempre o melhor. Posso ouvir um aleluia?
Pastor, eu não tenho nada para dar na casa do Senhor. Não tem problema, mas fala: Senhor, me dá que eu quero ofertar. É só você orar que Ele te dá, porque está escrito: Ele dá semente ao que semeia. Vou repetir: Ele dá semente ao que. Então, quando você gera o desejo de semear, Deus te dá semente para você semear. Aleluia. Então abra suas mãos que eu quero orar por você agora. Pai, libera as causas na justiça. Ninguém dá amém porque talvez não tem causa na justiça. Aprenda, o amém é o assim seja. Senão a palavra fica vagando, ninguém fala amém, a palavra não ativa. Senhor, libera as causas na justiça. Senhor, abre portas de emprego. Senhor, dobra o dízimo do teu povo. Que isso, pastor? Dobra o dízimo do teu povo, Léo? Como assim, Léo? Porque se Deus dobrar o teu dízimo, significa que o teu salário dobrou. Olha lá, ó, tá vendo? Por isso que o povo vai sempre aumentando o dízimo e dízimo nunca recua, nunca recua. Dízimo sempre aumenta, porque Deus, Ele aumenta a tua colheita em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, eu profetizo sobre essa semente, que você vai colher uma colheita que você nunca teve. E eu vejo o número 7 sobre esse lugar. Aleluia. Que tudo aquilo que você não viveu em 7 anos, tu viverá em 1 ano. Aprenda a semear. Aprenda, vai orar, ora. Peça o Espírito Santo, peça. Mas não fala: Espírito Santo, eu quero lançar uma semente para selar o meu dia, para selar e para ter uma colheita. Aleluia. Eu declaro, eu libero sobre todos aqueles que semearam nesse altar, que terão uma colheita como nunca tiveram. O que você não colheu em 7 anos, aleluia, tu vai colher. Deus mandou eu pesquisar, eu pesquisei. Quantos quilômetros dá o brado do rugido do leão? Quem sabe? Eu pesquisei e falou 9 quilômetros. Todos fiquem de pé. Por favor, todos fiquem de pé, por favor. A unção está sobre você. Quantos creem, diga amém. Amém. Os que vão semear, levanta o teu envelope para o céu. Levanta. Os que não vão semear pela fé, levanta o envelope também. Deus é o Deus que quer ver fé. Fé provocar. E quando você provoca, você recebe. Crianças, calmou. 9 quilômetros é o brado do grito, do rugido do leão. Eu vou contar até 3. Levanta o envelope. No 3, nós vamos dar um grito de brado. Porque o Senhor falou comigo. O número 9 quilômetros é profético. Eu vou sair daqui 9 quilômetros para o norte, 9 quilômetros para o sul, 9 quilômetros para o leste e 9 quilômetros para o oeste, e vou cravar a estaca. Aleluia. Só que antes, né, vai dar o brado, o grito aqui. Fecha seus olhos. Deus vai dar a conquista dessa terra para nós. Deus vai dar a unção de conquista para conquistar esse território. O Espírito Santo, essa semente que vai cair no altar em 9 quilômetros, vai trazer uma grande colheita para o teu povo. Contratos, promoções, terras. O Senhor prepara as almas que virão. Nós declaramos, Pai, eu unjo esse alforje mais uma vez. Libera a unção e a glória de Deus. Unjo, Senhor, esses cajados mais uma vez, para que o Senhor brade, aleluia, e o Senhor libere, aleluia, esta unção para 9 quilômetros no cada raio. Aleluia. 2, prepara aí, puxa, levanta. Diga colheita, diga colheita. Mais uma vez, colheita. Eu vou colher. Tudo que eu plantar, eu vou colher 100 vezes mais. Preparou? Tu
tu vai dar uma glória a Deus de um brado, mas irmão, de estremecer, de quebrar vidro, de estremecer tudo, os demônios bater tudo em retirada. 1, 2, 3, glória a Deus. Glória a Deus! E está ecoando esse grito de glória aí. Venha semear no altar de Deus. Nós vamos dar a bênção apostólica. Quarta-feira estaremos aqui com testemunhos. Com testemunhos. Posso ouvir um amém? Amém. Então vem com alegria, porque vai ter testemunho. A semana do testemunho. Governe em nome de Jesus. Preciso de pessoas para governar em nome de Jesus, que estejam em oração por nós até a meia-noite. Quem vai poder orar o Salmo 91? Governe. Governe. Governe 9 quilômetros para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Governe 9 quilômetros para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Governe 9 quilômetros. Governe 9 quilômetros. Toricaste quebum de garastica ramanácia. Aleluia. Governe. 9 quilômetros, esse teu rugido vai rugir. 9 quilômetros haverá um rugido do leão só a teu favor. Aleluia. Fica de pé. Diga: eu creio no meu milagre. Eu creio no meu milagre. Eu creio nesse ato profético. Eu ligo na terra e ligo no céu. Aleluia. Diga: eu ligo na terra e ligo no céu. Tempo de expansão e de crescimento. Coloca para mim ali, Lucas, Isaías 54. Isaías 54, versículo 2. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus ali, ó. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga tuas cordas. E o que está falando lá, igreja? E fixa bem as tuas estacas. 3. Porque, repita comigo, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Diga glória a Deus, aleluia. Vocês crêem? Então o pastor Oliveira vai vir aqui, o pastor Romário vai vir aqui, o pastor Célio virá aqui. Aleluia. Aqui na frente. Eles vão junto com a gente fazer o ato profético. Aleluia. Agora é com você. Nós vamos fazer esse ato profético. E eu quero que nós saiamos daqui para realizar o fincar das estacas. Que nós possamos ter uma mente, um propósito para vencer. Que nenhum de vocês possam duvidar do que vai ser feito, nem rejeitar o que vai ser feito. Porque não é por nós somente, mas é por toda a Amparo. Nós vamos fincar 4 estacas em 3 estacas em pontos específicos. A 4ª estaca nós vamos dar um comando para todo mal sair do campo de Amparo, para todo mal sair da terra, para todo gigante ser destonado. E na 4ª estaca nós vamos fechar e fincar e vamos tocar o jogo. A 5ª estaca vai ser fincada no centro de Amparo, onde nasceu Amparo, no marco zero de Amparo. Então nós vamos estar protegidos e vamos declarar a liberdade. Em Amparo não vai haver suicídio mais. Em Amparo não vai haver mais sacrifício humano. Amparo nós vamos ver ou eles se convertem ou eles saem de Amparo. Então nós vamos ver um maior nível de conversão, porque o povo de Deus, a igreja templo do Espírito Santo, através do apóstolo Marcelo, através da apóstola Thaís, através de vocês e vocês guerreiros que vão conosco, são 5 aqui, ó. Eu, Marcelo, pastor,
Jesus Cristo. Então, Amparo, a partir de hoje, nós já destronamos o Cristo falso, já derrubamos o Cristo falso. Agora nós vamos trazer os céus para a terra. Amém? Intercedam por nós, pastores, fiquem fortes. Vamos colocar as armaduras. Você que quer colocar as armaduras também, pode colocar as armaduras junto comigo, ok? Senhor, diga comigo, Senhor, nós recebemos das mãos de Jesus as armaduras específicas para essa batalha. Nós recebemos o capacete. Coloca o capacete. Nós recebemos a couraça. Coloca a couraça. Nós recebemos o cinturão. Coloca o cinturão. Nós recebemos as sandálias. Coloca as sandálias. Nós recebemos o escudo, que é o escudo broquel, que nos protege da cabeça à planta dos pés. O inimigo não pode nos ver, mas nós vemos o inimigo e derrubamos o inimigo. E esse escudo está conosco. Nós recebemos a espada de governo, de autoridade, no nome de Jesus. E vamos agora vencer em Amparo. Aleluia! Uou! Quarta-feira eu espero todos vocês aqui para testemunhos que nós vamos contar para a glória de Deus, amém? Amanhã também às 2:30 da tarde eu vou estar no Congresso de São Paulo, junto com os governantes, deputados, para receber a homenagem do Dia do Pastor. E nesse dia de amanhã faz 9 anos, 9 quilômetros, 9 anos que eu e a apóstola fomos ungidos e consagrados a pastor para a glória de Deus. Posso ouvir um glória a Deus, aleluia? Deus abençoe os pastores, seu dia hoje. Deus revista vocês de poder e autoridade. E eu peço a vigilância até 00:15, total vigilância, orando por nós, dizendo assim, só falando assim, abençoa os pastores que estão no ato profético. Repitam isso, abençoe os pastores que estão no ato profético. Mais uma vez, abençoa os pastores que estão no ato, cobre eles com teu sangue, Jesus, a casa dele, os filhos dele. Eu preciso de oração, nós vamos orar, obreiros principalmente, amém? Vai debaixo do sangue do Cordeiro de Deus que está sobre a tua vida, a tua casa e tua família. Eu te libero e declaro o sangue de Jesus Cristo sobre esta igreja. É o tempo de conquistar e governar sobre o território, amém? Bora, Deus abençoe. Sai em silêncio, não perca muita conversa. Ou você vai dar uma força para nós, né, filho? Leva a minha família embora e daqui nós já vamos fazer o ato profético. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastorzão, senti sua falta esses dias aí, rapaz. Como eu queria que você estivesse aqui, rapaz. Meu Deus.